Bom, hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Serão dois versículos novamente, porque são versículos bastante densos, né? Com informações bem interessantes, né? E eu não queria também suprimir nada. Então, vamos realmente ter aí um momento um pouco de maior aprofundamento aí desses dois versículos, né? E o pessoal que, na medida for entrando, aí eles vão se inserindo aí, né? Vamos ver se vai dar para fazer algum grupo hoje, né? Acho que dá sim, tá bom? Joia, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, por essa manhã. O Senhor realmente tem estado com todos nós e tivemos um culto muito abençoado ontem. Ouvimos coisas interessantes também acerca do que o Senhor tem feito na vida da família do Ademir, lá com a Lorena, que o Senhor possa continuar restaurando a vida dela. E venha iluminar agora também a Tua palavra em nossos corações. A gente quer realmente absorver o que o Senhor tem a falar para as nossas vidas. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos, eu vou ler novamente os versos 1 e 2, até para pegarmos o contexto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, vocês percebam que a tribulação, os problemas, as dificuldades da vida, principalmente aquelas que são relacionadas às perseguições, elas têm uma questão pedagógica, né? De nos tornarmos melhores cristãos, tá certo? Eu vou fazer um compartilhamento aqui, então, da tela. Ok. Então, Paulo diz não somente isso. O que ele falou antes? Ele falou antes que nós temos paz com Deus, que nós obtivemos acesso pela fé a essa graça, e que agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo apontando para cima, para essa esperança que nós temos em Deus, na glória de Deus. Mas ele não se limita à questão da eternidade. Ele faz aqui a aplicação, as exortações, o ensino dele para a vida cotidiana. Ele fala não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A justificação ela é bastante abrangente, né? Não tem a ver apenas com o perdão de Deus. Ela é abrangente porque ela, além de nos preparar para a vida eterna, e aí que se relaciona a questão do perdão, ela nos dá ferramentas para vivermos de modo vitorioso aqui na Terra. E viver uma vida vitoriosa neste mundo não significa necessariamente prosperidade material, tá? Viver uma vida vitoriosa significa viver uma vida em que a fé não é vacilante, em que a fé ela sempre é concentrada em Cristo. Então, a preocupação de Paulo não é apenas com a eternidade, mas com a nossa vida aqui neste mundo, onde nós experimentamos, logicamente, muitos sofrimentos. Nós nos convertemos, mas a conversão, ela não nos dá imunidade para os sofrimentos deste mundo. O John Stott, ele diz que há a paz, sim, a glória e a graça, de acordo com os primeiros versos que nós estudamos. Mas também existe sofrimento. O
O apóstolo Paulo diz que também nós nos gloriamos na tribulação. Significa aqui, irmãos, que quem foi justificado é capaz de demonstrar alegria, tanto na esperança da glória, mas também nos momentos de sofrimento. E isso parece uma coisa bastante paradoxal. Eu quero demonstrar alegria nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos em que eu estou abastecido em termos financeiros, nos momentos em que eu tenho emprego e saúde plena. Agora, se gloriar nas tribulações parece algo contraditório e nada natural. E, de fato, se gloriar, ser feliz na tribulação, não é natural. É algo que Deus acrescenta em nossas vidas, porque, do contrário, nós apenas murmuramos. Não significa que nós, como cristãos, gostemos de sofrer pelo sofrimento em si. Nós não somos masoquistas, mas pelo resultado que a tribulação, que o sofrimento vai produzir em nossas vidas. Aqui, então, trata-se da pedagogia de Deus. O Senhor nos ensina pelo sofrimento, pela tribulação, pois essa tribulação, esse estado de sofrimento, de perseguição, vai produzir perseverança. Vai produzir perseverança. Eu fico lembrando do testemunho do irmão Ademir ontem à noite, e tanto a esposa quanto as filhas tiveram doenças imunes e quase morreram. Mas ainda assim, pensando agora numa tribulação que não é relacionada com uma perseguição, mas um problema físico, esse problema físico dos seus familiares diretos não os distanciou de Deus. Pelo contrário, produziu no coração desses irmãos perseverança. Eles se tornaram aprovados diante de Deus. O Senhor, sim, nos ensina por meio do sofrimento, pois este produz perseverança. O gloriar-se na tribulação é, antes de tudo, um fruto da fé. Eu me glorio na tribulação. A tribulação é uma coisa difícil de se suportar, não há dúvida nenhuma. Mas a perseverança é um fruto desse sofrimento. Interessante que lá em 1 Coríntios 13, no final, no último versículo, diz que restam a fé, perseverança e amor, se não me engano. O mais importante é o amor, mas a perseverança, ela está ali. Ela está ali relacionada. Então, vamos lembrar que a tribulação ele pode ser percebido, visto como um presente de Deus. A consequência normal dos problemas de uma vida que não está alicerçada na fé é a murmuração. Quando nos acontece algo ruim, nós culpamos Deus, nós blasfemamos contra Deus, mas também contra o governo, contra as pessoas que estão próximas, atribuímos culpa. Nós cometemos o mesmo pecado de Adão e Eva, sempre atribuindo culpa para o outro. Mas quando nós temos uma visão espiritual da vida, nós podemos entender que os problemas que surgem, sobretudo aqueles que têm uma relação direta com a nossa fé, fazem sim parte da pedagogia de Deus para nos aperfeiçoar enquanto cristãos. O Russell Norman Champlin, que é um grande comentarista bíblico, ele diz que os crentes não se orgulham pelo sofrimento em si mesmos, mas pelos efeitos que o sofrimento produz. E aí vem aqui alguns versículos bem interessantes que tanto Jesus depois quanto os apóstolos afirmam. Jesus fala o seguinte: bem-aventurado, felizes os que choram, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados ou felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Jesus ainda exorta seus discípulos que se regozijassem com o grande júbilo, com a grande alegria, quando eles tivessem sido afligidos. Olha só, Jesus ele ensina os discípulos que, sim, por uma causa justa, por um sofrimento justo, é possível se sentir bem-aventurado, feliz, porque de fato essa pessoa é.
É claro que há muitos sofrimentos que não têm nada de santo, porque são sofrimentos decorrentes de escolhas ruins que a gente faz, decisões ruins da vida, envolvimentos em situações complexas de pecado que trazem como resultado sofrimento. Mas esse sofrimento que Jesus se refere, que também Paulo se refere, ele é um sofrimento santo, porque ele visa criar em nós uma semelhança com Cristo. Os apóstolos despediram, certa vez, do concílio judaico, regozijando-se, felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Olha só, houve ali uma reunião de judeus, queriam realmente açoitá-los, e eles saem de lá realmente felizes porque eles se consideravam dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. O apóstolo Pedro exortou os crentes que se regozijassem. E regozijo, conforme já explicado em aulas anteriores, não é uma alegria simples, é uma alegria transbordante. E ele falou que eles se regozijassem quando se tornassem participantes dos sofrimentos de Cristo, declarando-os felizes quando sofressem opróbrio, vergonha, pela causa de Cristo. O interessante, irmãos, que aqui a gente não sofre apenas por Cristo, mas nessa leitura nós sofremos com Cristo. É diferente. Uma coisa é você sofrer com Cristo e achar que isso é algo injusto, porque, afinal de contas, estamos num país livre, como no caso do Brasil. Mas quando a minha leitura muda e nós entendemos que esse sofrimento, essa perseguição, é um sofrimento com Cristo, é um sofrimento em que eu também carrego, tenho a oportunidade de carregar a cruz, ora, isso realmente vai redundar grandes benefícios espirituais. O apóstolo Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo sabia que ele não estava sofrendo por uma causa perdida, mas era uma causa que teria um ponto culminante no futuro, que é a questão da própria vinda de Cristo. Tá? Então, não é um sofrimento pelo sofrimento em si, como alguém que inflige algo doloroso em alguém para vê-lo sofrer. De maneira nenhuma. Os sofrimentos que aqui são apresentados são sofrimentos que eles acontecem, eles são necessários, e a leitura da gente muda quando nós entendemos esse sofrimento como um sofrimento com Cristo. Eu sofro com Jesus. E quem sofre com Jesus tem grandes méritos nessa questão. Então, diante de tudo isso, o Champlin, que já foi citado, diz que o sofrimento produziu resultados positivos na vida dos seguidores de Cristo. E talvez os sofrimentos que nós passamos e poderemos passar também venham trazer resultados positivos em nossas vidas. Esses seguidores do passado, eles consideraram uma honra sofrer por Cristo. Eles não estavam sofrendo por um político transitório, um rei transitório, mas por um rei eterno. Nós vimos na aula da semana passada que Deus sim é rei e nós podemos nos apresentar diante do trono dele. Mas também Deus habita num santuário santo, isso parece ter uma redundância, mas que nós podemos nos achegar a qualquer momento desse santuário. Então, sofrer por Cristo realmente se constitui uma honra, porque o sofrer por Cristo não me desvia, não me tira da presença de Deus. O segundo benefício que ele mostra aqui como resultado positivo, eles regozijaram por terem oportunidade de manifestar o poder de Cristo no sustento e no livramento. Eles tiveram oportunidade de manifestar o poder de Cristo
tanto no sustento como no livramento desses sofrimentos. E, por fim, porque os sofrimentos se tornaram meios de santificação e preparação para maior utilidade, tanto aqui como nos céus, na vida futura. Amados, uma vida sem sofrimento é uma vida assim que acaba não nos humanizando. A gente vê assim muitas crianças que não são disciplinadas pelos pais. Crianças que têm tudo na vida, tudo aquilo que elas pedem. Os pais talvez tiveram um brinquedo, dois, e alguns foram manufaturados por eles mesmos. Agora as crianças têm um verdadeiro parque de diversão nas suas casas. Tudo que elas pedem, elas ganham. Inclusive, elas escolhem o que comer no restaurante, onde sentar e tudo mais. Essas crianças praticamente não experimentam um tipo de sofrimento que os nossos pais sofreram. E, portanto, aquele sofrimento os tornou aquilo que eles se tornaram, pessoas honestas, trabalhadoras, só que numa tentativa de aliviar o sofrimento dos filhos e dar a eles aquilo que os pais não tinham, acabaram estragando os seus filhos, muitas vezes. E o resultado, a consequência disso é muito ruim. É claro que nós não falamos aqui em violência, mas naqueles sofrimentos normais, comuns, que toda criança ela vai passar pelos dons que recebe, pela disciplina que recebe, para tornar um adulto maduro. E talvez é essa a razão porque muitas pessoas não permanecem na igreja hoje. Elas vêm, passam um período transitório na igreja e em algum momento elas saem. Saem porque não experimentaram tribulação, sofrimento na infância. E quando sofrem algum tipo de sofrimento na igreja, elas consideram que aquilo não deveria ser para elas. Então, elas acabam se afastando. Mas isso tem muitas vezes a ver com a educação. Eu não digo em todos os casos, mas em algumas circunstâncias, sim. Então, já que falamos em tribulação, a palavra tribulação é traduzida do grego thlipsis, que significa pressão. Todos nós, eu acho que já sentimos algum tipo de pressão, seja no trabalho, nas relações, no casamento, nós nos pressionamos também, não é mesmo? Então, tribulação vem de thlipsis, que significa pressão. Enquanto cristãos, sofremos muitas pressões. Pressão do diabo, do mundo, e principalmente das nossas fraquezas. Jesus nunca escondeu o fato de que teríamos aflições. No mundo tereis aflições, Jesus falou. Nós estamos como se estivéssemos numa panela de pressão, a ponto de explodir. Né? E o mundo ele está desse jeito mesmo. Então, o apóstolo Paulo afirma lá em Atos que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, a salvação, sim, é gratuita para todos nós. Para a salvação, não requer nenhum tipo de sofrimento. Acontece que, uma vez salvos, sim, nós vamos trilhar o caminho da tribulação. Porque a tribulação, ela faz parte da pedagogia de Deus para nos tornar muito mais semelhantes com Cristo. Ora, se Deus não poupou nem o seu filho, não é mesmo? Amados, é claro que a gente também vai sofrer. E se nós encararmos esse sofrimento como um sofrimento com Cristo, muito mais bem-aventurados nós seremos. De acordo com John Stott, o sentido dessa palavra grega, thlipsis, é oposição e perseguição do mundo hostil. Então, o apóstolo Paulo ele tinha muito claro na sua mente de que o tipo de tribulação a que ele se referia não era um sofrimento, uma tribulação causada por alguma doença, alguma situação dessa, mas era um tipo de tribulação causada por uma perseguição por causa da fé. Mas é claro que todo tipo de tribulação, inclusive aquela que a gente sofre no trabalho, na família, as questões de doenças, também são tribulações que nós podemos entender como uma oportunidade
de nos aperfeiçoarmos como crentes. A palavra tribulação, embora traduzida do grego desse modo, é derivada do latim tribulum. Tribulum. Vamos lembrar que a língua portuguesa é uma língua latina, derivada do latim, e grande parte das palavras que nós temos na língua portuguesa, né, a maior parte delas são derivadas do latim. É claro que tem palavras que são derivadas do árabe, palavras que são derivadas do inglês, do espanhol, mas em grande parte são derivadas do latim, como a palavra tribulação, que ela vem do latim tribulum. O que era o tríbulo? O tríbulo era um pedaço de madeira pesado, com cravos de metal, usado para debulhar cereais. A gente usava lá no sul, muito antigamente, eu presenciei alguma situação assim, em que se usava, espichar uma grande lona e lá se colocava feijão em cima. E descia porrete naquele negócio. Nós chamávamos aquilo de manguá. Eram 2 pedaços de madeira bem pesados, com uma corda no meio. E aí se batia com bastante força para que o grão se separasse da palha. Pois é, só que o tríbulo era um pedaço de madeira pesada com cravos de metal, também com um uso semelhante, usado para debulhar cereais. Então, algo semelhante ocorre conosco. Quando passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. Se nós fôssemos fazer uma lista hoje do tipo de palha que nós deveríamos eliminar das nossas vidas, amados, nós deveríamos passar por muita tribulação ainda, porque ainda precisamos amadurecer muito. Ainda tem muitas coisas que são impurezas nas nossas vidas e que somente a eliminação dessas impurezas pelo tríbulo que será, então, capaz de nos tornar muito mais parecidos com Cristo. Então, significa que as tribulações da vida do cristão não têm o objetivo de destruí-lo, mas de purificá-lo. O Adolf Pohl, que é esse comentarista alemão, ele diz o seguinte: o justo sempre será um estilhaço na carne para um mundo de injustiça. É inconcebível que ele permaneça livre de contrariedades, ameaças e mesmo o medo. É claro que a gente vai sentir. As tribulações devem ser entendidas aqui como uma síntese. Elas vêm de fora para dentro de nós, de maneira física, espiritual, intelectual, tanto do exterior, fora da igreja, mas também muitas vezes dentro da igreja. O apóstolo Paulo, inclusive, ele cita pessoas que foram um grande problema para ele e gente que estava na igreja. Então, conjugadas com a fé, as tribulações produzem uma corrente de reações positivas em nossas vidas. Assim como é possível usar uma escada rolante descendente para subir por ela correndo, as crianças fazem isso, a escada rolante vem descendo, elas vão subindo em sentido contrário, claro, logicamente com muito mais dificuldade. Assim é possível superar em direção oposta aquilo que deprime. Então, a tribulação seria essa escada descendente, em que eu preciso superar, tá certo? Esses degraus que vão surgindo cada vez mais. E aí, na sequência, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha só, esse é o fruto da tribulação. Não há como exercer paciência sem o sofrimento. De jeito nenhum. Se a gente pede paciência para Deus, é claro que ele vai mandar situações nas nossas vidas para nos testar. Então, nesse sentido, a tribulação é pedagógica. Ela é pedagógica. A palavra grega para paciência aqui é hipomone, que significa uma paciência triunfadora, que não se entrega e nem é passiva, é uma paciência ativa. É uma paciência que também me leva para a ação. No entanto, ela triunfa alegremente diante dos problemas da vida. Muitas vezes a gente confunde paciência com preguiça. A preguiça, ela te deixa imobilizado diante das situações da vida.
Já a paciência é algo ativo, quer dizer, te leva para uma ação. Tanto é que aqui o comentário diz que não se trata de algo passivo, mas é algo que triunfa de maneira alegre. Então, o sofrimento ele é tanto o caminho para a glória, claro que sim, como o caminho para a maturidade. Quer dizer, o sofrimento ele tem um duplo objetivo aqui. Conduzir para a glória, logicamente nos tornando mais parecidos com Jesus, mas também melhorando a cada um de nós e nos dando o presente da maturidade enquanto seres humanos. Significa que sem sofrimento o homem tem dificuldade de amadurecer. Davi, certa vez, afirmou: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sem as aflições, Davi não teria aprendido muita coisa, mas ele louva a Deus. Ele diz: foi bom ter passado pelo sofrimento, para que aprendesse as tuas leis, os teus decretos. Olha só, que maravilha isso. Quem dera se cada um de nós pudéssemos desenvolver essa maturidade ao dizer: olha, que bom que eu passei por tal problema no passado, porque isso me tornou uma pessoa com hombridade. Eu aprendi os desígnios e a vontade de Deus pelo sofrimento. De acordo com Champlin, o contexto trata de uma perseverança espiritual, cujo resultado é o aprofundamento e aprimoramento do caráter cristão. Segundo ele, o que a tribulação consegue é dar oportunidade ao Espírito Santo de transformar mais a pessoa à imagem de Jesus. Sem isso, nós continuaremos muitas vezes sendo cristãos carnais que apenas murmuram diante dos problemas, ao invés de dar testemunho de vitória. E aí ele complementa: se a vida diária nada nos reservasse, senão o sucesso e a alegria do sol, pouco progresso espiritual conseguiria ser realizado. Olha, quem dava muito valor para a questão do sofrimento eram os cristãos antigos. Eles viam o sofrimento como uma dádiva de Deus. O que a gente vê muitas vezes no mundo de hoje é o sofrimento sendo visto como uma maldição, como fruto de um pecado pessoal direto, e a gente sabe que não é bem isso. Muito embora, às vezes, o sofrimento, sim, ele pode ter ali uma questão de pecado, sim, também, mas não sempre. Aí o verso 4, ele diz o seguinte, que, bom, a tribulação produz perseverança, e a perseverança ou a paciência, ela vai produzir um caráter aprovado, ou ela vai dar experiência. E o caráter aprovado, ele vai dar esperança. O verso 4 diz que a perseverança produz experiência em nossas vidas. A palavra grega traduzida por experiência é dokime, e significa algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo com o propósito de remover-lhe as impurezas e torná-la um metal provado, legítimo e puro. Em outras aulas, eu havia mencionado a maneira como nós fazíamos o melado e o açúcar mascavo. Então, a garapa, né, o suco da cana, então ele era colocado no tacho grande e era mexido constantemente. Quando ele começava a atingir o ponto de fervura, começava a subir todas as impurezas. Então, ele precisava lá passar uma peneira e jogar fora toda aquela impureza. E esse processo, ele era repetido por horas, até ficar ali um melado bonito, consistente, e um açúcar mascavo de uma boa qualidade. Mas só se conseguia isso por muito fogo. É essa a descrição. Esse caráter aprovado, nós vamos conseguir, sim, por meio do fogo, né? Por meio da tribulação, aquilo que o apóstolo Paulo já havia citado anteriormente. Nesse contexto, a palavra sugere que o crente foi provado e aprovado após ter passado por um teste, por tribulação, por sofrimento. O Champlin diz que a prata passa 7 vezes pelo fogo e cada vez se torna mais pura. Logicamente, o sofrimento na vida do crente é angustiante, é claro,
mas o resultado é magnífico, como magnífica fica a prata depois de ter passado pelo processo de purificação. Aí você pode perguntar, mas pastor, devo procurar sofrimento? De maneira nenhuma. Nós não somos sádicos, não é mesmo? Nós não gostamos de sofrer, mas quando o sofrimento vier, e quando for um sofrimento santo, nós podemos sim e devemos acolher o sofrimento como uma experiência que Deus está nos dando para nos provar, e uma vez provado, saímos com o certificado de alunos aprovados. Por fim, o verso 4 diz que a experiência produz a esperança. Trata-se aqui de uma esperança segura, a qual não nos decepciona e não nos envergonha. Essa esperança tem essa característica tão positiva pelo fato de o amor de Deus ter sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente não sofre sozinho, nós sempre temos aqui a presença consoladora do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a justificação não é apenas um ato jurídico que tem a ver com a questão do céu, conforme a gente já afirmou anteriormente. Tem, sim, reflexos concretos e reais aqui neste mundo, de nos tornarmos melhores. A tribulação, esse fogo pelo qual nós passamos, visa eliminar as impurezas, não é mesmo? O resultado da justificação é uma bendita experiência de transbordamento do amor de Deus em nosso coração. O Champlin ainda vai dizer o seguinte, ele trata do tema esperança, porque ele diz que tudo isso vai trazer esperança. E ele diz que essa esperança que o versículo 4 se refere, quando ele diz o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a gente vai conseguir perseverar no caminho sem desistir, e essa perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai produzir em nós esperança. Então, de acordo com Champlin, essa esperança tem vários sentidos para diversos teólogos, mas as principais que eu encontrei são o seguinte: trata-se de uma atitude de espera pelo Filho de Deus, que descerá dos céus. Quem de nós não tem essa bendita esperança de passar logo pelo arrebatamento, não é mesmo? E o outro sentido importante que eu vejo é a esperança da adoção de filhos, portanto, a filiação, que é o cumprimento da nossa salvação, sendo a principal coisa que esperamos. Bendito será aquele dia que veremos o nosso Pai face a face. E aí, para finalizarmos, Adolfo afirma: descobrimos então que o sofrimento por Cristo se torna sofrimento com Cristo. Esse sofrimento passa a ser um presente da mais íntima comunhão com Ele. As provações superadas se transformam em experiência. E como a experiência das colunas da igreja são importantes para aqueles jovens que vão chegando e que acham que a vida na igreja é só mamão com açúcar. Não é. Então, por essa razão é importante ouvirmos mais testemunhos para ver como aquela tribulação produziu no final das contas perseverança e esperança, dando a essa pessoa um caráter tanto provado quanto aprovado. As provações superadas se transformam em experiência, e essa, por sua vez, ativa a esperança pela glória de Deus. Que possamos, nessa manhã, verificar o que há de palha em nossa vida, que precisa ser eliminado, e entender que a tribulação vai servir para isso, para tirar toda aquela palha a fim de revelar a mais pura semente, tá bom? Agora vai ficar a pergunta para a discussão em grupo, aí 20 minutinhos para vocês depois conversar. Você lembra de alguma situação de grande tribulação, de grande sofrimento, cujo resultado foi o seu amadurecimento espiritual? Você lembra disso? Seria muito importante você dar esse testemunho. Bom, temos 12 pessoas no nosso grupo. Vamos fazer aqui, então, 3 salas, né, para os que puderem, logicamente, participar. Tudo bem? Depois a gente volta
para mais alguns minutinhos, para que vocês possam também falar sobre aquilo que conversaram nos grupos.